Quero começar dizendo que se você quer uma resposta no final, prepare-se para ficar desapontado. Não há resposta. Eu era um residente nos estúdios da Nickelodeon em 2005, por causa da minha graduação em animação. Eu não era pago, claro, a maioria dos residentes não são, mas tive vantagens além do aprendizado. Para os adultos não é uma coisa grande, mas a maioria das crianças na época se matariam por isso, já que eu trabalhava com editores e animadores e eu conseguia ver os novos episódios dias antes de serem lançados. Eu vou direto ao assunto sem maiores detalhes desnecessários. Recentemente, eles haviam criado o filme do Bob Esponja e todos os funcionários estavam sem criatividade. Então, demoravam mais para começar a nova temporada, mas o atraso durou mais ainda por causa da virada inesperada. Teve um problema na premiere da quarta temporada que fez que tudo e todos parassem por alguns meses. Eu e mais 2 residentes estávamos na sala de edição, juntamente com os chefes de animação e os editores de som para os ajustes finais. Nós recebemos uma cópia do que seria o episódio Medo de Hambúrguer de Siri e nos juntamos em frente à televisão para assistir. Os animadores colocavam títulos engraçados, numa espécie de piada interna entre nós, já que a animação não estava finalizada. Títulos como Sexo Não Funciona, ao invés de Nana Neném Conchinha, quando Bob Esponja e Patrick adotam um filhote de ostra. Nada particularmente engraçado. Então, quando lemos o título Suicídio, do Lula Molusco, não pensamos em nada além que seria uma piada mórbida. Um dos residentes até riu do título. A música tocava normalmente. A história começava com o Lula Molusco praticando com sua clarineta, tocando algumas notas ruins como sempre. Ouvimos Bob Esponja rindo ao lado de fora, e Lula Molusco gritando para Bob Esponja para que ele ficasse calado, já que teria naquela noite um grande concerto e precisava praticar. Bob Esponja disse ok, e vai até a casa da Sandy visitá-la, juntamente com Patrick. As bolhas de transição aparecem e partem direto para o final do concerto de Lula Molusco, exatamente no fim do concerto. É a partir daí que as coisas começam a ficar estranhas. Enquanto o Lula Molusco toca, alguns frames começam a se repetir, mas o som não. Nesse ponto, o som já estava sincronizado com a animação, então isso não é comum. Mas quando ele para de tocar, o som termina naturalmente, como se um corte não tivesse acontecido. Há um leve murmúrio na plateia antes deles começarem a vaiarem. Não uma vaia normal de desenhos que se ouve normalmente. Pode-se ouvir malícias nelas, palavrões, palavras de baixo calão. Lula Molusco nesse momento aparece em tela cheia. Ele estava visivelmente assustado. Nesse momento também acontece um corte para a plateia, com Bob Esponja no centro e ele também estava vaiando, coisa que ele não faria normalmente. E isto não é a única coisa estranha que acontece. Mas o esquisito era que todos possuíam um olhar ultra realista, super detalhado, com as pupilas vermelhas. Não eram imagens de olhos de pessoas reais, mas era algo como se fosse um CGI. Alguns de nós dentro do estúdio nos encaramos, obviamente confusos, não questionamos ainda como aquilo poderia afetar as crianças. A cena muda para Lula Molusco sentado na beira da cama, parecendo desesperado. A vista da janela do seu quarto mostra um céu noturno. Então, por lógica, se passou muito tempo depois do concerto. O que mais me incomodava é que não havia som. Literalmente, é uma cena muda. É como se tivessem desligado os alto-falantes da sala, embora estivessem funcionando normalmente. Lula Molusco só estava sentado lá, piscando,
envolto em silêncio por 30 segundos. Então ele começa a soluçar baixinho. Ele coloca suas mãos, tentáculos, sobre seus olhos e começa a chorar silenciosamente por 1 minuto ou mais. Tudo isso enquanto o som de fundo ia aumentando devagar, tornando-se cada vez um som bem difícil de se distinguir. Parecia mais como uma brisa passando por uma floresta. A tela lentamente começou a se aproximar do seu rosto. Progressivamente, os seus soluços iam aumentando, cada vez mais cheios de dor e raiva. A tela treme um pouco, como se fosse uma tossida, por alguns segundos, mas depois volta ao normal. O som de vento através das árvores fica cada vez mais alto e mais severo, como se uma tempestade estivesse se aproximando. A parte mais estranha eram os sons e os soluços de Lula Molusco. Eram tão reais, como se o som não viesse dos alto-falantes. O som de estúdio já era de boa qualidade, então eles não possuíam um equipamento tão avançado ao ponto de produzir um som daqueles. Além do som do vento e dos soluços, bem baixo, podia-se ouvir um som parecido com o de risadas. Vinha em intervalos aleatórios e não durava mais que 1 segundo. Assistimos episódios 2 vezes. Me perdoe se algumas coisas soam muito específicas, mas tive bastante tempo para analisá-las. Depois de 30 segundos disso, a tela começou a tremer violentamente e alguma coisa apareceu rapidamente na tela, como se o único quadro tivesse sido trocado. O animador principal pausou e voltou quadro a quadro. E o que vimos era horrível. Era a foto de uma criança morta. Ela não tinha mais do que 6 anos. O rosto estava totalmente desfigurado e ensanguentado. Um olho estava pendurado para fora do seu rosto contorcido. Ele ou ela estava nu, exceto pela parte de baixo. Seu estômago fora violentamente aberto e suas entranhas jaziam do lado de fora. Ela ou ele estava deitado numa espécie de pavimento, provavelmente numa estrada. A parte mais assustadora era a sombra do fotógrafo. Não havia fita de isolamento, nem marcadores de evidência. O ângulo era totalmente diferente daquelas fotos de policiais. Parecia que o fotógrafo era a pessoa responsável pela morte da criança. Nós estávamos, obviamente, mortificados, mas continuamos, esperando que fosse apenas uma piada doentia. A tela voltou para Lula Molusco, ainda soluçando, mas bem mais alto que antes, e a metade do seu corpo aparecia na metade da tela. Algo parecido com sangue escorria dos seus olhos. O sangue em questão era hiperrealista. Parecia que você podia tocá-lo e senti-lo nos dedos. O vento agora soava como se fosse um vendaval açoitando-se a floresta. Havia até o som de galhos se partindo. A risada aparecia em intervalos maiores e durava mais. Depois de 20 segundos, a tela tremeu novamente e mostrou um único frame diferente. O editor estava relutante para voltar na cena. Todos nós estávamos, mas sabíamos que tinha que fazer. Dessa vez a foto era do que parecia ser uma garotinha, não muito mais velha do que a primeira criança. Ela estava deitada de barriga para cima, em uma poça de sangue. Seu olho esquerdo estava saltando para fora da órbita, e ela estava nua, exceto pela roupa de baixo. Suas entranhas estavam empilhadas sobre um corte em suas costas. Novamente o corpo estava na rua, e a sombra do fotógrafo era visível, muito similar aos vistos na primeira foto. Eu me segurei para não vomitar. A outra residente, a única mulher na sala, saiu correndo. O episódio continuou. 5 segundos após a segunda foto ter aparecido,
Lula Molusco ficou em silêncio. Ele abaixou seus tentáculos e seus olhos estavam hiperrealistas, como dos outros no começo do episódio. Eles sangravam, estavam injetados e pulsavam. Ele apenas encarou a tela, como se assistisse o telespectador. Depois de 10 segundos, ele começou a soluçar novamente, dessa vez não cobrindo seus olhos. O som era profundo e alto, e agora estava se misturando a gritos, o que era mais assustador ainda. Lágrimas e sangue corriam de sua face pesadamente. O som de vento voltara, assim como a voz que ria. Dessa vez, a próxima foto que aparecera durou pelo menos 5 quadros. O animador não conseguiu parar a cena no quarto quadro. Dessa vez é uma foto de um garoto, da mesma idade da criança da foto anterior, mas dessa vez a cena era diferente. As entranhas estavam sendo puxadas para fora de um corte no estômago por uma grande mão. O olho direito estava pendurado. Sangue jorrava dele. Era difícil de acreditar, mas a foto seguinte era a mesma. Mas havia algo de diferente, algo que não conseguíamos perceber exatamente. O animador voltou para o primeiro quadro e os acelerou. Eu vomitei no chão, e os editores de animação e som ficaram mortificados com o que viram. Os 5 quadros, quando acelerados juntos, pareciam quadros de um vídeo. Podíamos ver a mão lentamente erguer as tripas da criança. Vimos os olhos dela focar em seus assassinos. Nós até vimos, em 2 frames, a criança piscar. O diretor de som nos mandou parar. Eu tinha que ligar para o criador da série, para que ele pudesse ver aquilo. O Sr. Hillenburg chegou depois de 15 minutos. Ele estava confuso com o porquê de ter sido chamado ali. O editor de som apenas continuou o episódio. Após aqueles quadros terem passado, toda a gritaria e todo o som pararam novamente. Lula Molusco estava apenas encarando o telespectador. Seu rosto estava na tela cheia. Ficou por 3 segundos. A cena se afastou e aquela voz profunda disse, bem alto e claro: Neste exato momento, podemos ver uma arma na mão de Lula Molusco. Imediatamente ele coloca a arma em sua boca e puxa o gatilho. Sangue e cérebro, bem realista, espalhavam-se na parede atrás dele e em sua cama. Os últimos 5 segundos do episódio mostravam seu corpo em cima de uma cama, com um olho que pendurava-se fora da sua cabeça, ou com o que pelo menos sobrava dela. O Sr. Hillenburg obviamente ficou furioso com aquilo. Ele imediatamente quis saber o que diabos estava acontecendo. Muitas pessoas já haviam deixado a sala naquela altura, então apenas alguns de nós assistíamos o episódio novamente. Ver o episódio novamente apenas colaborou para fixar mais ainda tudo na minha mente e me causar terríveis pesadelos. Me arrependo todos os dias de ter ficado por lá. A única teoria que conseguimos pensar foi que o arquivo foi editado por alguém ligado ao estúdio. Uma investigação ocorreu para tentar descobrir a origem das fotos, mas nada foi revelado. Nenhuma das crianças foi identificada, nenhuma prova foi coletada dos materiais. E a única coisa que eu guardo daquela noite são as imagens que compõem os meus pesadelos.